A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Poliana Laís. Hoje nós vamos estar falando sobre a Santa Ceia do Senhor. Foi um tema sugerido aí pelo nosso irmão Everton Rocha. Irmãos, vamos começar com algumas perguntas. O que é Santa Ceia? A Santa Ceia, meus irmãos, ela é a substituição da Páscoa de antigamente, que foi aí determinada por Deus em Êxodo, seu capítulo 12. A Páscoa nada mais é que a celebração do povo de Deus saindo do Egito. E a Páscoa ela era comemorada com a morte de um cordeiro, com ervas amargosas e com pães asmos. Fazia menção também do sacrifício que foi feito pelo povo quando Deus lança sobre o Egito a sua última praga, que é a morte dos primogênitos. Então era necessário que um cordeiro fosse morto e passado o seu sangue nas vergas ou na batente da porta, para que o anjo de morte que foi enviado pelo Senhor não entrasse naquele lar e não ceifasse a vida do primogênito ali. Então, a celebração da Páscoa era a comemoração do povo de Israel por este sacrifício que foi feito e pelo livramento do Senhor. Então, o que é Páscoa? Páscoa é sacrifício. Páscoa é morte. E também celebração. Não é como a gente aprende, né, aí fora, que Páscoa é ressurreição, que Páscoa é coelhinho da Páscoa, que Páscoa é chocolate. Não tem nada a ver com isso. É pelo contrário, meus irmãos. É ervas amargosas, fazendo menção do tempo de escravidão que o povo de Israel passou no Egito. E os pães asmos faz menção de um relacionamento sincero que Deus deseja ter com o seu povo, que é um pão, uma palavra sincera, sem fermento, sem mistura, né? Que é um relacionamento que não necessita, assim, de coisas, né? Como a gente vê hoje, que, infelizmente, as pessoas têm corrido para colocar mais coisas e, por consequência disso, a sinceridade some. Mas, vamos fazer menção aqui de 1 Coríntios, no seu capítulo 5, versículo 7, diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, vamos entender. A Páscoa faz menção do sacrifício do cordeirinho. E aí agora vem Paulo colocando Cristo como nossa Páscoa. Por quê? Porque lá em João, capítulo 1, versículo 29, o João Batista, ele vai olhar assim para Jesus e ele vai dizer: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse 13, versículo 8, também está escrito que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós desde a fundação do mundo. Então, assim como no tempo da lei, o cordeiro foi sacrificado para haver livramento de morte, assim também agora vem Cristo Jesus sendo o nosso cordeiro, nos livrando da morte que era concedida, né? E era consequência do pecado na nossa vida, e agora ele nos dá vida e livramento. Glória a Deus, né, irmãos? Linda essa palavra. Mas vamos estar entrando lá na palavra da Santa Ceia em si, que está aqui em 1 Coríntios capítulo 11, mas não só em 1 Coríntios capítulo 11, você vai achar em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 também, onde foi instituída a Santa Ceia do Senhor, quando Cristo Jesus, antes de ser crucificado, ele pede para os seus discípulos prepararem um lugar para ele estar tomando a Santa Ceia. Então ele vai partir o pão, ele vai dizer comei, ele vai dizer bebei, fazei isto, memória de mim. Então ali ele está instituindo a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é a substituição daquela Páscoa de Êxodo 12, certo? Aí agora a gente vai ver o ato da ceia em si, aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, irmãos, a gente já aprendeu aqui o que é a ceia, o que é a Páscoa. Agora, outra questão que surge aí. Quem pode estar tomando Santa Ceia? Irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem que se autoexaminar. Quem pode estar tomando? Irmãos, quem está em pecado não pode estar tomando. A palavra, ela é bem clara. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está em pecado? Corre, busca arrependimento, conserta antes de ir fazer menção do corpo e do sangue de Cristo. Porque senão você está vituperando a cruz de Cristo, envergonhando o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. A Santa Ceia em si, ela traz em mente, ela não repete o sacrifício de Cristo Jesus, mas ela traz em mente o que Cristo Jesus fez por nós, sacrificando na cruz. Então, ela faz menção do sacrifício de Cristo. Então, quando Jesus diz ali em João 6, é necessário que vocês verdadeiramente comam da minha carne e bebam do meu sangue, é o que ele está fazendo agora aqui, transformando essas coisas, agora colocando isso simbolicamente em pão e em vinho, ou como é pra gente hoje em dia, em pão e no suco de uva, meus irmãos. Eu preciso ser batizado para tomar Santa Ceia? Sim, mas por quê? Não é examine-se o homem a si mesmo? Porque, irmãos, vamos lá de novo. Santa Ceia faz menção do sacrifício de Cristo Jesus. Santa Ceia faz menção da morte de Cristo Jesus. Então, quando eu me batizo nas águas, é uma declaração não só de arrependimento, mas também que eu creio na morte de Cristo Jesus. E assim como ele morreu por mim, eu também morro com ele. E assim como ele ressuscitou, eu também ressuscitarei com ele. Aonde isso está escrito? Romanos, seu capítulo 6. Depois os irmãos vão lá, dá uma lida lá, porque é linda a palavra. Porque diz que agora que você já morreu e ressuscitou com Cristo, ande em novidade de vida. Eu preciso ser cristão para estar tomando Santa Ceia? Sim, por quê? Porque faz declaração do sacrifício de Cristo Jesus. Se você não crê, não faz nem lógica você tomar Santa Ceia, certo? Crianças podem estar tomando Santa Ceia? Não. Por que não? Porque examine-se, pois, o homem a si mesmo, tendo discernimento do corpo e do sangue de Cristo. Uma criança não consegue fazer isso. Exemplo disso para nós, Cristo Jesus. Ele não se batizou quando criança. Cristo Jesus foi batizado aos 30 anos de idade, Mateus capítulo 3, por João Batista. Então é necessário ter ciência do que eu estou fazendo, porque Paulo nos deixa escrito aqui: se eu tomo esse cálice e como deste pão de qualquer maneira, então eu estou sendo aqui, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Estou me autocondenando. Paulo ainda segue dizendo assim, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Aí você olha para o meio cristão e tem tanta mazela. E você nem sabe de onde que vem, não é verdade? Mas muitas vezes é um negócio tão bobinho, né? É simples. Você olha ali, tem um pãozinho, né? Um suquinho de uva. Aí você acha que você pode tomar de qualquer jeito. E não é bem assim, meu irmão. Haverá consequência. A palavra de Deus, ela é
verdadeira, sincera, fiel, santa e eterna. Céus e terra passam, mas estas palavras não hão de passar. E como nosso Senhor nos deixou escrito ali através de Paulo em Gálatas, ele nos escreveu dizendo que a lei da semeadura, ela é real e ela é fiel. Aquele que plantar também colherá. Então, se você pega e faz desse ato como algo mundano significa comum. Então você chega de qualquer jeito, você toma de qualquer jeito, você não está falando com o seu irmão de congregação e você quer tomar a Santa Ceia, você está errado, você está pecando para sua própria condenação. Você tem inimizade, tem conflito entre algum irmão, até mesmo dentro do seu lar. Você brigou com a sua esposa e você vai tomar a Santa Ceia, você está pecando também. Mas fique tranquilo, irmão, você não está pecando contra mim. E nem contra Deus, é contra você mesmo. É para a sua própria condenação. Então, veja bem, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Aquela pessoa que muitas das vezes é inconstante na comunhão, não consegue, irmão, não consigo, sei porque eu caminho, quando eu vejo já parei. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aquela pessoa que não adianta você falar. Não adianta. Como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Muitos que dormem. Há muitos que dormem no nosso meio. Realmente. E aquela pessoa que tem dor de todo lado, sempre está enferma. Então, irmãos, muitas das vezes a gente acha que é algo maligno recaindo sobre nós, mas na verdade a gente está simplesmente recebendo em si a recompensa do nosso plantio, porque nós tocamos o corpo e o sangue de Cristo de qualquer maneira. O pãozinho e o suquinho de uva é santo. Nossa, eu não posso nem tocar, e depois quando acabou a Santa Ceia, o negócio continua santo, ele tem um poder, sim, não tem. Gente, é pão e suco de uva. Só isso. O negócio não é santo, meu povo. Santa Ceia perdoa pecado? Não, você precisa se consertar, se arrepender, pedir perdão para depois tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia é um ato de comunhão. Santa Ceia traz salvação? Tomei muita Santa Ceia, é claro que eu sou salvo. Nunca, meus irmãos, nunca. A Santa Ceia faz menção apenas do sacrifício de Cristo Jesus. É um ato de comunhão, um ato que agrada ao Senhor. Eu devo participar da Santa Ceia? Sim. Mas a irmã, é só uma vez por mês, né? Uma vez por mês tá bom, porque mais que isso também não pode. Sim. Irmãos, Jesus Cristo diz todas as vezes. Todas as vezes. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a Santa Ceia, ela anuncia primeiro o quê? A morte de Cristo. Jesus Cristo veio, se fez carne e morreu por nós na cruz do Calvário. E aí ele termina dizendo até que venha. O que ele quer dizer com isso? Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Glória a Deus, né, irmãos? Então, a Santa Ceia não perdoa pecados e Santa Ceia também não salva. Criança pode tomar Santa Ceia? Não. Eu me divorciei e eu quero tomar Santa Ceia. Jesus Cristo abomina divórcio. Você não pode tomar Santa Ceia. Eu me divorciei, casei de novo, quero tomar Santa Ceia. Segundo a palavra, biblicamente falando, você não deve fazer isso. E é para o seu próprio bem. Porque aquele que come e bebe, não discernindo, come e bebe para a sua própria condenação. Então eu espero que os irmãos estejam compreendendo o significado importantíssimo do ato da ceia. O ato da ceia deve ser presidido pelo pastor ou pelo presbítero e deve ser servido pelos diáconos. Não é se auto-servir, você deve ser servido por aqueles que servem na igreja, que são os diáconos. Certo, irmãos? Então a Santa Ceia do Senhor, ela precisa ser tomada com zelo, meus irmãos, com zelo. Zelo de homem? Mas eu tenho que ir porque o pastor, não sei o que, fulano, etc. Não, zelo de Deus. Seja sincero consigo mesmo e com Deus. Se você não está podendo, não faça esse ato.
certo? E eu espero, assim, ter sanado as dúvidas dos irmãos. E é isso, meus irmãos. Espero ter ajudado vocês. Deus os abençoe em Cristo Jesus.